O que é uma trombose? Você sabe diferenciar trombose de varizes? Você sabe o que é uma veia entupida? O que é uma artéria? Será que quem teve trombose pode ter de novo? Será que trombose dá em uma perna, dá nas duas pernas? O que fazer para se proteger contra a trombose, combater a má circulação? Quais são então as verdades por trás das doenças circulatórias, dos problemas de veia? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no nosso canal, tocar no sininho, ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, ser avisado de tudo que acontece aqui no nosso canal. E já aproveita também para clicar no gostei. Quando você deixa o seu like, o seu joinha, a sua curtida, isso impulsiona o nosso trabalho, de forma que a gente consegue alcançar mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra a trombose, contra a embolia, levando até elas informação de qualidade. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de perguntas, de dúvida que vocês deixam para nós nos comentários, e o nosso time selecionou a seguinte dúvida para a gente poder trazer a resposta hoje em vídeo. Doutor Antônio, a trombose ataca só em uma das pernas? Me responde, por favor. Então vamos responder hoje várias dúvidas que vocês costumam trazer acerca da trombose, da embolia, da má circulação nas veias da perna. Então vamos partir lá do início, não é verdade? No nosso corpo a circulação ela começa no coração. Ele que é a bomba, é o motor do sangue por todo o nosso corpo, é ele que manda sangue para todo o nosso organismo. Quando o nosso coração ele bate, ele manda sangue para as pernas, para os braços, através das artérias. E esse sangue volta dos braços, das pernas pelas veias. É isso que a gente chama de retorno venoso, que é o retorno do sangue de volta para o coração. Então guarda essa informação, porque o sangue nas pernas ele tem que vencer a força da gravidade para voltar para o coração. Isso é uma das explicações de por que varizes, trombose e outras doenças venosas são mais comuns nas pernas. Então vamos pensar junto com relação à formação de trombos ou de coágulos dentro dos nossos vasos sanguíneos, das veias do nosso corpo. O sangue ele tem várias células. Células vermelhas que carregam o oxigênio pelo corpo, células brancas que nos protegem contra vírus, bactérias. No sangue tem plaquetas, vitaminas, minerais, hormônios, colesterol, impurezas que são filtradas pelos rins. Tudo isso forma uma sopa que a gente chama de sangue. E quando alguma coisa perturba o funcionamento normal da nossa circulação, esses componentes que eu te falei que formam o sangue, eles se agrupam, eles vão se aglomerando, formando os trombos, formando coágulos dentro dos vasos sanguíneos. E é esses trombos que atrapalham a passagem do sangue dentro de uma artéria, dentro de uma veia, causando doenças que a gente chama como trombose, causando uma má circulação. Se o trombo surge dentro de uma artéria, a gente tem a trombose arterial. Por exemplo, o AVC e o infarto são coágulos sanguíneos dentro de artérias do cérebro, artérias do coração, e quando os trombos aparecem dentro de uma veia, nós temos a trombose venosa, como é o caso da trombose venosa profunda, que acontece nos membros inferiores, que deixa a perna inchada e dolorida. Então são problemas de má circulação, mas em locais diferentes, nas artérias ou nas veias. E tem sangue no corpo todo, não é verdade? Se você estiver andando, pisar num prego, sai sangue do seu pé. Está lá cortando carne para fazer o almoço e machucar a sua mão, vai sair sangue nos seus dedos da mão se você se cortar. Se você tiver, por exemplo, barbeando, a gente, né, que é homem, eu estou precisando fazer a barba, você vai lá e se corta, sai sangue. Então tem sangue em todo o nosso corpo. E logicamente a trombose ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo, já que a trombose é uma doença que dá no sangue, são as células do sangue que se aglomeraram. Então a gente pode ter trombose nos braços, nas pernas, no cérebro, nos pulmões, no intestino. A trombose é uma doença do sangue. Então ela pode, né, o sangue circula em todo o nosso corpo. Então você pode ter trombose em qualquer parte do seu corpo. Você pode ter 2, 3, 4 tromboses, 10 tromboses, porque enquanto você estiver vivo, tem sangue circulando no seu organismo e não existe nenhuma imunidade contra a trombose. Você pode ter 5 tromboses numa perna, 10 na outra, pode ter nas duas pernas. Tá certo? Então, existem várias coisas que aumentam o seu risco de ter trombose e várias coisas que diminuem o seu risco de ter problemas de circulação. Então, o histórico familiar, idade, varizes,
As varizes podem aumentar em mais de 23 vezes o risco da pessoa ter uma trombose. E tem várias outras situações, né? Anticoncepcionais, viagens prolongadas, cirurgias, pessoas que fumam, pessoas que não se alimentam corretamente, se intoxicam comendo várias toxinas, né? Alimentação inadequada, pessoas que têm câncer, distúrbios de coagulação como trombofilias. Tudo isso, pessoal, causa problemas de circulação e aumenta o risco de você ter uma trombose ou uma embolia. E quando isso acontece, na grande parte das vezes é a dor e o inchaço na perna que teve trombose, que é o que mais chama a atenção. Mais de 80% dos casos a gente tem a trombose como o início súbito de uma dor só em uma das pernas, acompanhado de um inchaço que é progressivo, não melhora. Mais de 80% das vezes é isso que acontece, dor e inchaço nas pernas. A perna pode ficar vermelha, pode ficar quente, pode ter várias outras coisas, mas a dor e o inchaço é o mais marcante. Isso acontece 80% das vezes só em uma das pernas. E os outros 20% são as tromboses no braço, trombose no cérebro, trombose nas duas pernas, porque geralmente a trombose é só em uma, trombose sem sintomas. A trombose ela pode não dar sintomas em algumas pessoas, é uma doença traiçoeira. E a principal complicação, que ninguém quer, é a embolia, que é quando esse coágulo solta das pernas e vai parar lá no pulmão. Imagina você ficar sem respirar, a gente não consegue ficar mais de 1 minuto. E normalmente a gente vai levar mais de 1 minuto para procurar socorro. Então as duas principais complicações da trombose é a embolia, que é o trombo ir para o pulmão, causar uma falta de ar grave a ponto da gente não conseguir socorrer aquela pessoa, e perder uma perna, a má circulação ser tão grave a ponto de não dar tempo de salvar aquele membro. A embolia geralmente, né, a pessoa sente falta de ar, já que o pulmão serve para respirar, dor no peito, coração acelerado, taquicardia, catarro com raias de sangue, e geralmente é em torno de 15 a 30% das pessoas que tiveram trombose, ou seja, de 100 pessoas, de 15 a 30 vão ter uma embolia pulmonar. E dessas que tiveram embolia, 5% delas não vão resistir, vão ter o desfecho fatal. Então, trombose mata. Trombose é uma doença da circulatória importante da gente falar. E para tratar a trombose, a gente tem várias opções. Grande parte das vezes a gente trata com anticoagulantes. Rivaroxabana, Xarelto, comprimidos orais. O tratamento em algumas pessoas pode durar 3 meses, 6 meses, até 1 ano em alguns casos, e tem pessoas com uma circulação severa que vão tomar remédio para o resto da vida. Cirurgia, outros procedimentos como colocar estentes na veia vão ser reservados para casos graves, para casos específicos. Normalmente o tratamento da trombose é medicamentoso e geralmente na forma de comprimido. E claro, pessoal, graças a Deus, né, se você é religioso ou se você não é, graças a alguma força superior aí, a maioria dos casos de trombose a gente tem uma boa recuperação, tá certo? Cerca aí de 5% das vezes só que nós vamos ter desfechos fatais ou perder uma perna. E a prevenção da trombose é a parte mais importante. Fazer exercícios físicos regulares, se hidratar corretamente, evitar toxinas como o cigarro, evitar hormônios como anticoncepcionais, para você também, né, fortalecer as veias da sua perna, combater o excesso de peso, a inflamação no corpo, se alimentar adequadamente. Tem vários vídeos aqui no canal, pessoal, falando sobre alimentos, sobre exercícios para fortalecer a circulação. Então procura aí no canal, porque senão vai ficar muito extenso eu falar tudo isso nesse vídeo. Mas existem formas, sim, de você se prevenir. Então a trombose ela pode acontecer em pessoas de qualquer idade. Ela é mais comum em pessoas de mais idade, mas ela pode acontecer em pessoas de qualquer idade, qualquer gênero, rico, pobre, preto, branco. A trombose não está nem aí para nada disso, tá certo? Então as pessoas que têm aí histórico familiar, veias doentes nas pernas, usa anticoncepcional, fuma, está se intoxicando na alimentação acima do peso sedentária, maior o risco. Aquelas pessoas, né, que fazem o oposto, cuida da alimentação, não fuma, faz atividade física, tudo isso são medidas que ela vai se protegendo, se afastando do risco de ter uma má circulação e uma trombose. E dor e inchaço nas pernas é o principal aviso. Na verdade, dor nenhuma é normal. Dor é um aviso do seu corpo que tem alguma coisa errada. Alguma coisa está machucando, está ferindo o seu corpo. Então, se você começar a ter dor e inchaço nas pernas, é muito importante procurar auxílio.
Geralmente o diagnóstico da trombose é feito com ultrassom com Doppler, ele costuma dar o diagnóstico na maior parte dos casos, mas existem outros exames complexos, como angiotomografia, angiorressonância, angiografia, cintilografia, que pode identificar a trombose em outras partes, como nos pulmões, no cérebro. E o principal é que a prevenção salva vidas. Então a forma correta de você combater a má circulação, cuidar das suas veias, tem vários vídeos gratuitos aí no canal, mas se você quer um passo a passo, um plano de ação, te convido para ir na descrição desse vídeo conhecer o SOS Má Circulação e Trombose. Lá a gente vai te entregar um plano de ação para você colocar em prática, para você executar, que vai te ajudar a combater a má circulação da forma correta, a proteger as suas veias, a diminuir o risco de você ser surpreendido por uma trombose, por uma embolia ou outra doença cardiovascular. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei e deixar para mim um comentário. Quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando. Deixa a sua dúvida, talvez a sua pergunta vai ser a próxima que a gente vai responder aqui em vídeo. Então deixa aí um comentário para mim, sugestão para os próximos vídeos, o que você quer ver aqui no canal, para eu poder entender o que está passando do outro lado da telinha, trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!